O Internacional se reapresentou depois da derrota para a equipe do Palmeiras, a primeira em jogos oficiais na temporada de 2025, e terá uma curta preparação visando o Clássico Grenal deste sábado pelo Campeonato Brasileiro. O treinamento desta quinta-feira apresentou novidades que devem impactar e repercutir no time titular que jogará na Arena do Grêmio. Entretanto, existe ainda uma dúvida em relação ao atacante Wesley, que não participou desta atividade, e coloca em Roger Machado um grande dilema a respeito de sua utilização em um possível sacrifício para a partida deste final de semana. A gente fala também sobre a repercussão do anúncio da arbitragem do Clássico Grenal, e ela é polêmica. Falaremos também sobre o negócio com Tomás Miller, o que o vice de futebol José Olavo Bisol revelou de bastidor a respeito do assunto, e as datas da Copa do Brasil, que enfim foram divulgadas. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 17 de abril de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. A gente começa falando do treinamento no CT Parque Gigante, a reapresentação do Internacional depois da derrota por 1-0 para a equipe do Palmeiras. E uma reapresentação com os portões fechados que já começa a mexer na equipe que enfrenta o Grêmio. Clássico Grenal deste sábado às 9 horas da noite pelo Campeonato Brasileiro. E vamos lá, tem muitas situações importantes pra gente trabalhar aqui, tá? A primeira delas, a confirmação do retorno dos zagueiros que estavam lesionados. Tanto Vitor Gabriel como Juninho trabalharam normalmente no CT Parque Gigante nesta quinta-feira e estarão à disposição para o Clássico Grenal. O próprio técnico Roger Machado admitiu que, se forçasse, teria condição de colocar os jogadores na partida contra o Palmeiras. Entretanto, preferiu segurar para ter 100% de certeza deles na partida de sábado contra a equipe do Grêmio. Vitor Gabriel é o mais cotado para assumir a vaga no time titular. O Juninho briga por essa vaga, mas deve ficar no banco de reservas. São notícias positivas do treinamento desta quinta-feira no CT Parque Gigante. Entretanto, tem uma ausência que também é importante e também impacta. E eu falo do atacante Wesley, que não participou da atividade desta quinta-feira. É importante a gente destacar que o treinamento ele também foi muito mais forte para aqueles jogadores que não atuaram contra o Palmeiras. Aqueles que foram titulares, eles tiveram um trabalho regenerativo. E o Wesley não foi pro gramado com os reservas da partida de quarta-feira. Se a gente levar em consideração que os atletas titulares e que serão titulares na partida do fim de semana também não treinaram, o Wesley não treinou e tem chance ainda de treinar nesta sexta-feira junto com os demais jogadores e ir para o jogo. Mas existe a possibilidade do Wesley não se recuperar a tempo. Ele teve um desconforto muscular, foi sacado do jogo contra o Palmeiras. Existe um receio do Inter de que este desconforto muscular se torne uma lesão muscular e por isso existe um grande dilema em relação à utilização de Wesley. Roger deverá forçar o jogador para o Clássico Grenal, e para tomar essa decisão tem que levar em conta qual a importância desse Clássico Grenal. Vale a pena arriscar o Wesley como titular e correr o risco de perder o jogador por 1 mês, por 2 meses, por uma lesão muscular? É essa a pergunta que Roger Machado está se fazendo com a comissão técnica do Internacional, com o departamento médico do clube, para saber o que vai fazer. Se começa jogando com Wesley ou se não começa jogando com Wesley. A importância do Grenal vai entrar nesta equação para a decisão que o Roger vai acabar tomando. O Wesley é a grande dúvida do clássico deste sábado. Amanhã a gente vai saber, na concentração do Internacional, se o Wesley foi concentrar, se o Wesley vai ser relacionado, pelo menos. Mas existe a expectativa de que ele possa ser titular, mas também a expectativa de que ele possa ficar de fora do jogo, tá? Outras informações importantes. A CBF confirmou a equipe de arbitragem, tá, do confronto. E quem apita o Clássico Grenal é Braulio Machado. Polêmico. O Braulio Machado, de Santa Catarina, é um árbitro que não é do agrado de Inter e de Grêmio, tá? O Braulio Machado, por exemplo, se envolveu em uma grande polêmica
nesse ano de 2025, um dos erros mais clamorosos da arbitragem nessa temporada, quando ele mudou o placar de uma partida depois do jogo acabar, tá? Ele anula o gol depois do jogo acabar. O jogo acabou e aí ele anulou um gol, e aí seria uma vitória do Barra no Campeonato Catarinense e acabou sendo um empate em 0-0, um dos grandes equívocos de arbitragem do ano de 2025. E ele vai apitar o Grenal. Em meio a um ambiente conturbado de arbitragem, não vai agradar nem a Inter nem a Grêmio esse nome, mas nenhuma das direções se manifestou publicamente em relação a esse tema. Por enquanto, claro, a do Grêmio tem outras coisas muito mais importantes para tratar nesse momento. Você confere lá no Diário do Grêmio KTO com o Matheus Dávila, mas o Braulio Machado será o árbitro principal. E o Wagner Heuwey será o árbitro de vídeo. Essa é a escala do Grenal deste sábado, tá? Avançando na pauta, eu quero falar sobre Thomas Miller. Eu citei aqui no vídeo que eu gravei na tarde de ontem, antes do jogo contra o Palmeiras, a informação que surgiu no jornal Bild da Alemanha, que é o principal periódico alemão, de que o Inter teria negociado com o Thomas Miller para que o jogador viesse na metade da temporada. O Inter descartou veementemente esta possibilidade. E o vice de futebol do Inter, José Olavo Bisol, veio a público nesta quinta-feira falar mais a respeito do tema. Eu conversei com alguns dirigentes do Internacional pessoalmente, já tinha tido a resposta por WhatsApp, descartando completamente essa possibilidade. No Beira-Rio, eu conversei com o Mazuco, com o D'Alessandro, com o Bisol, com o presidente Barcelos, rapidamente sobre o tema, e todos falaram, cara, a gente não sabe de onde saiu. Não existe a menor possibilidade do Thomas Miller desembarcar aqui, um jogador caríssimo, fora do patamar, nenhuma condição, a gente sequer conversou sobre isso, não sei de onde saiu. E hoje o José Olavo Bisol foi na mesma linha, publicamente, dizer, cara, a gente não sabe de onde saiu, não tem nenhum cabimento, uma especulação envolvendo Thomas Miller no Internacional. Uma informação que saiu da Alemanha, que obviamente repercute pelo tamanho do jogador, né, pelo tamanho do Thomas Miller, mas que a direção do Inter descarta de maneira veemente. Saíram as datas dos jogos do Inter na Copa do Brasil contra o Maracanã do Ceará, tá? O jogo vai acontecer provavelmente em Fortaleza. As datas serão 29 de abril, tá? A gente tá falando da terça-feira da outra semana, no estádio Beira-Rio. Às 7 horas da noite, o Inter vai encarar o Maracanã. E no dia 22 de maio, acontece a partida da volta. Lá em Maracanaú, ou em Fortaleza, Maracanaú é uma cidade colada a Fortaleza. Também às 7 horas da noite, tá? Definidas as datas destes confrontos pela Copa do Brasil, a estreia colorada nessa competição, que é mais uma competição que o Inter vai tentar brigar para ganhar nessa temporada de 2025. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds desta sexta-feira. A gente não vai falar de odds do Grenal ainda, tá? Mas a gente tem, por exemplo, nesta sexta ou no sábado, Série A do Campeonato Italiano, tem Lecce e Como, odds do Lecce 3.6, empate 3.25, o Como tá pagando 2.1, mas isso seria apenas no sábado, tá? Jogos de hoje, tá? A gente vai ter pelo Campeonato Português, Porto e Famalicão, às 2 da tarde. Odd do Porto 1.45, odd do Famalicão 6.75. Joga lá na KTO com responsabilidade. É um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Fica ligado na Liga do Milhão KTO, o maior campeonato de apostas do mundo, onde cada aposta que você faz gera uma pontuação em um ranking onde você pode ganhar prêmios. O melhor colocado no ranking cada dia ganha R$1.000 em apostas grátis. Se você ficar no top 10 mensal, pode concorrer a R$1 milhão em apostas grátis no final do ano. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!